Estamos em março, mês da mulher e também de combate e prevenção ao câncer coloretal, ou câncer de intestino, a doença que levou o Rei Pelé, e o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil. Para falar sobre o assunto, estamos com o médico gastroenterologista Alex Baia, presidente da Associação Brasileira de Endoscopia Digestiva. Eu sou Rafael Lousada e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito obrigado, doutor Alex, por ter aceitado o convite e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E o tema de hoje é o Março Azul. Qual que é a importância desse Março Azul, dessa campanha que foi instituída? Perfeito, Rafael. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder esclarecer esse tema que realmente é muito importante. Março Azul, esse ano, as três associações, a Sociedade de Endoscopia Digestiva, a qual eu faço parte, a Sociedade de Gastroenterologia e a Sociedade de Coloproctologia. Estão se unindo a nível nacional e a gente está fazendo o mesmo aqui no estado do Espírito Santo para a campanha de conscientização para prevenção do câncer de intestino. E qual que é a importância de tudo isso daí? Para você ter uma ideia, de 2006 para cá, 2023, a gente teve um aumento de quase 80% de número de novos casos de câncer do intestino. Em 2006 era em torno do quarto câncer mais comum, em torno de 25 mil casos ano, para agora, 2023, é o segundo tipo de câncer mais comum, tanto homem quanto mulher, em torno de 45.600 a projeção de casos de câncer de intestino para esse ano. Por isso a gente está aqui com a campanha Março Azul para câncer de intestino, justamente para prevenir e para conscientizar a população, justamente porque é um câncer que pode ser evitado, que a gente vai conversar em diante. Quando a gente fala de câncer, a primeira coisa que falam é a importância do diagnóstico precoce, né? Como é o diagnóstico precoce do câncer de intestino e qual é a hora da pessoa ligar o alerta diante dos sintomas do câncer de intestino? Excelente pergunta e como de regra geral realmente é isso, né? O importante é prevenir e fazer o diagnóstico mais cedo possível e prevenir que surge o câncer, e o câncer de intestino não foge essa regra. O que acontece é o seguinte, no intestino, a grande maioria dos cânceres de intestino começa com um pólipo, uma pequena lesão, uma pequena verruga no intestino. E em torno de 5 até 10 anos, essa verruguinha, essa lesão, vai se transformar em um câncer de intestino. Então, por isso que é preconizado, por isso que eu comentei lá no início que ele pode ser evitado isso daí. O exame de colonoscopia está indicado para todo mundo a partir de 45 anos de idade, a população geral, homens e mulheres. Caso, se tiver algum caso de câncer na família, conversar com o médico, que talvez essa idade pode ser até mais precoce. E a colonoscopia, um exame super seguro, que é feito sobre sedação, sem desconforto com o paciente. A colonoscopia, além de dar o diagnóstico dessa pequena lesãozinha, esse pequeno pólipo, às vezes cerca de 3 milímetros, 5 milímetros, menor até do que 1 centímetro, a gente consegue ver, falo a gente que eu também faço, a gente consegue ver e além do diagnóstico a gente retira essa lesão, evitando assim que essa lesão cresça e se transforme em câncer. Então, por isso que é bacana a gente estar aqui conversando para conscientização e para prevenir, porque quanto mais um número maior de pessoas fazer esse diagnóstico dessa fase precoce, ainda às vezes pré-cancerígena, a gente consegue reduzir esse aumento de número de novos casos, prevenindo o surgimento futuro de câncer de intestino. Agora, ainda falando de prevenção, também é muito falado que câncer está ligado a fatores genéticos e fatores de riscos evitáveis, né? No câncer de intestino, quais são os fatores mais comuns que levam ao desenvolvimento do... Perfeito. Grande parte do câncer de intestino, ele é esporádico. Isso quer dizer, vai surgir na pessoa
como o primeiro caso, independente se tem histórico familiar ou não. Daí a importância, reforço, de todo mundo chegar nessa idade, 45 anos, fazer o exame para prevenção, que é a colonoscopia. Existe também alguns tipos mais raros, que são os cânceres de intestino de origem genética. Então, por isso que até foi falado que caso se tenha algum caso de câncer na família, seja de intestino, seja ginecológico, seja de mama, é importante conversar com o médico para ele avaliar se você tem um risco adicional de entrar nessa exceção, o que é mais raro, que é o câncer de intestino genético, que talvez o exame de colonoscopia vai ser feito antes dos 45 anos. Aí você falou o que dá para ser feito, né, para prevenir. O que dá para prevenir, o mais importante é isso, é fazer o exame de prevenção, certo? Porém, lógico, hábitos de vida, ó, na nossa campanha, não sei se dá para ver aí, até tem explicativo. Aqui está o desenho da colonoscopia, né, que é um exame semelhante à endoscopia, que a gente avalia o intestino. E o que é bacana? Que tem um cheque que é legal. Ó, prática saudável de atividade física, né, mantendo evitar ganhar peso, evitar obesidade, atividade física. Né, tá aqui um cheque aqui de comer verduras, frutas, legumes, né, evitar excesso de cigarro, bebida alcoólica, comidas industrializadas e excesso de carne vermelha. Então, são hábitos saudáveis que, além de prevenir o surgimento de câncer de intestino, também previne diversas outras doenças, como doença cardiovascular. Mas reforço que a pessoa pode fazer tudo isso certo e surgir a lesão pré-cancerígena e futuramente que futuramente pode vir a ser um câncer. Então, por isso que, de regra, a população geral tem indicação de fazer esse exame de colonoscopia para prevenção. Agora, esse exame ele já teve uma recomendação de ser feito a partir dos 50 anos. Por que agora é de 45 anos? Perfeito. Se eu não me engano, 2018 ou 2017, 2018, entre 2018 e 2019, foi feito um estudo que foi visto, um estudo americano, que foi visto que a incidência, isso quer dizer, quando a gente fala incidência, número de casos novos, que a incidência do câncer de intestino estava alta em pacientes, em pessoas antes dos 50 anos. E aí, por isso, se preconizou, ao invés de, a partir de 50 anos, se reduziu a partir de 45 anos. Foi por isso, porque viu que está aumentando o número de casos em pessoas mais jovens. Nossa. E como que é a mortalidade desse câncer? Ele é um câncer muito agressivo, a gente viu recente, teve o Pelé, teve o Roberto Dinamite, ou depende da fase em que ele é diagnosticado? Como é isso? Como você pontuou muito bem, quando a gente fala de câncer, a fase que ele se encontra faz muita diferença, né? E para a mortalidade e letalidade do câncer. Da mesma forma é o câncer de intestino. Então, quando diagnosticado em fases bem iniciais, precoces, muitas das vezes dá para a gente diagnosticar e retirar e ter critério de cura, tudo pela própria colonoscopia. Em fases mais avançadas, quanto mais avançada é a lesão, maior o risco de disseminação, que se chama metástase. Entendeu? Então, disseminação para o pulmão, disseminação para o fígado, para ossos. Então, quanto mais avançado maior o risco de disseminação e maior é a mortalidade gradativamente. Entendeu? Então, por isso, o objetivo de pegar nessa fase mais inicial possível. Então, o grande diferencial aí do paciente que está com câncer de colo retal é ele procurar o tratamento quanto antes. Não há diferença de um câncer de colo retal para o outro na agressividade? O mais importante é evitar o surgimento do câncer. Que a gente vai fazer o exame, vai ver a lesão pré-cancerígena, retirar, pronto. Esse paciente que talvez fatalmente ia ter um câncer de intestino daqui a 5, 10 anos, pronto. Ele não vai ter mais porque retirou aquela lesão pré-cancerígena. Então, o mais importante é isso. Mas, lógico, feito o diagnóstico, tem que correr o quanto antes para fazer o tratamento, né? Se for um câncer mais avançado,
fazer o quanto antes o tratamento. Aí já nessa fase mais avançada, na grande maioria das vezes já não é possível mais fazer um tratamento curativo por colonoscopia, nem por cirurgia. O paciente vai para rádio, quimioterapia, depois fazer a cirurgia, e aí vai depender do grau de estadiamento que a gente chama, o grau que esse tumor está, essa lesão está. Muito obrigado, doutor Alex, pela sua participação no ES Brasil Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e para o que precisar nós estamos aí à disposição. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, que é dizer que a gente está fazendo essa campanha de Março Azul a nível nacional, que a gente aqui no estado abraçou essa causa e a gente, além dessa conscientização, né, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade, além dessa conscientização para o público em geral, né, lembrando que qualquer médico pode pedir esse exame de colonoscopia, seja um clínico geral, um médico da família, um ginecologista, um cirurgião ou até o gastroenterologista, que é um médico especialista na área, mas qualquer um médico pode pedir essa colonoscopia. A gente está aqui orientando a população geral. Vamos fazer também, para ajudar a nossa parte, né, fazer um mutirão de colonoscopia. Até o final desse mês a gente vai fazer mutirões de colonoscopia com o objetivo de tentar diminuir essa fila do SUS de exames, né? Vamos pegar aqueles pacientes com indicação certinha que já está aguardando na fila e tentar adiantar exames para esses pacientes do SUS. E também vamos fazer uma educação continuada com um simpósio do Março Azul para médicos, tanto especialistas como também médicos estudantes, recém-formados, residentes em endoscopia, em coloprocto, em gastro e endoscopia eu já falei, que a gente vai ter um congresso, um simpósio explicando melhor sobre isso. Lembrando que esse e outros assuntos estão disponíveis em todas as plataformas de stream, no YouTube e, é claro, no nosso portal esbrasil.com.br. Eu sou Rafael Lousada e esse foi mais um ES Brasil Entrevista.